A terceira dimensão, que é a entrega e suporte, ela está muito ligada à questão da operação e do suporte aos serviços e à infraestrutura existentes. São 13 macroprocessos. Na verdade, é a maior quantidade que nós temos das 4 dimensões, porque ela trata da operação em si e do suporte. Então você veja, né, quais são os macroprocessos. Nós temos definir e gerenciar os níveis de serviço, os SLAs, né, os Service Level Agreements, gerenciar os serviços terciarizados, né, a parte toda de outsourcing, gerenciar o desempenho e a capacidade da infraestrutura, garantir a continuidade do serviço. Então aqui é que nós temos os planos de continuidade, né, os planos de desastre de um data center, por exemplo. Garantir a segurança dos sistemas, ou seja, evitar que os sistemas sejam invadidos. Identificar e alocar os custos de cada serviço que é executado. Toda a parte de educação e treinamento dos usuários. Gerenciar a central de serviços, né, e os incidentes. Aqui é a Service Desk. Gerenciar a configuração da infraestrutura. Gerenciar os problemas. Notem que problemas é diferente de incidentes. Né? Gerenciar os dados, gerenciar o ambiente físico, de acesso físico, né, ao data center, por exemplo, e gerenciar as operações. Por último, a quarta dimensão é a dimensão de monitoração e avaliação. Aqui nós temos 4 processos. Monitorar e avaliar o desempenho da TI, monitorar e avaliar os controles internos, assegurar a conformidade com os requisitos externos, por exemplo, uma Sarbanes-Oxley, por exemplo, e fornecer a governança de TI. Agora, uma coisa importante, que nós comentamos antes, é os níveis de maturidade das organizações de TI. Quer dizer, cada processo do COBIT ele pode ter um nível de maturidade. Desta forma, uma organização pode ter processos que estão bem gerenciados e medidos e outros sequer nem existam. As organizações de TI podem definir quais os processos que devem ter altos níveis de maturidade e outros que podem ser atingidos com o tempo. Por exemplo, os processos que são caminho crítico para a certificação da Sarbanes-Oxley devem ter níveis de maturidade alto. Então, os 5 níveis são os seguintes. Nível 0 é inexistente, ou seja, não existem processos na organização de TI, são inexistentes. O nível 1 é um inicial ou também conhecido como ad hoc, ou seja, você faz quando tem a necessidade desse processo. Nível 2, né, eles são repetitivos, mas intuitivos. São processos que seguem um padrão de regularidade, mas tem uma alta dependência do conhecimento das pessoas. As pessoas, se forem embora, levam conhecimento. Nível 3, que é o definido. Os processos são padronizados, documentados e comunicados para a comunidade. Nível 4, gerenciado e mensurável. Os processos são monitorados e medidos quanto à conformidade com os procedimentos. E ações são tomadas quando os resultados não são efetivos. Por último, o nível 5, mais elevado, que é o otimizado, é onde as boas práticas são seguidas e automatizadas, e com base nos resultados de melhoria contínua, novas ações de modelagem são implementadas. Na prática, a média das empresas estão no nível 3 de maturidade. Bom, e como é que se implanta um processo desse? A implementação, o processo de implementação do COBIT, ele tem que seguir 4 passos. Primeiro, você define o processo. Aí você faz uma descrição desse processo. A partir daí, você determina uma matriz de responsabilidade. Ou seja, quem faz o que dentro desse processo. Depois você define quais são as metas e as métricas que devem
serem utilizadas para você fazer um acompanhamento do desempenho desse processo. E por último, você avalia em que nível de maturidade você está. Ok? Bom, a melhor forma de nós entendermos isso é fazer um exercício, fazer um exemplo de como que seria a implementação de um desses processos. Vamos pegar o processo, o primeiro processo, que é definir o plano estratégico de TI. Então vamos lá. O plano estratégico de TI é um processo. Agora nós veremos quais são as atividades que nós temos para suportar esse processo. Ok? Então vamos lá. Quais são as atividades, ou as 6 atividades que nós temos aí? Primeiro, gestão do valor de TI. Essa atividade deve ter práticas de gestão que assegure que os investimentos realizados por TI tenham um sólido plano de negócios, um business case, né, por trás. Outro, alinhamento de TI com o negócio. A palavrinha alinhamento apareceu de novo. Devem ser estabelecidas práticas entre TI e o negócio que apenas sejam desenvolvidos projetos que estejam alinhados com as metas da empresa. Nada de fazer projeto porque é bonito, que tem tecnologia bacana por trás, não. Todo projeto de TI deve estar alinhado com alguma meta de negócio. O 3 é a avaliação da capacidade e desempenho atual. Nós devemos ter práticas que acompanhem a capacidade e o desenvolvimento da infraestrutura de TI e ter mecanismos para planejar a futura infraestrutura para garantir os futuros requerimentos de negócio. Ou seja, tem que planejar. O outro ponto, que é o P1.4, é o plano estratégico de TI. Ou seja, é criar um plano estratégico de TI em cooperação com os interessados, que também existe uma palavra em inglês chamada stakeholders, relevantes da organização, para definir como os objetivos de TI possam contribuir para os objetivos estratégicos da organização e como que os riscos podem ser minimizados. O outro é o plano tático de TI. Ou seja, criar um plano que possa suportar o planejamento estratégico de TI. Quer dizer, é mais o plano operacional de implementação, a execução efetiva do plano. A gestão de portfólio de TI é ter práticas para ativamente gerenciar os investimentos de TI e do negócio para atingir os objetivos empresariais. A importância da gestão de portfólio é definir exatamente o que precisa ser feito em TI para atingir as metas de negócio. Então tem todo um processo de análise que envolve inclusive comitês dentro das empresas para definir como que melhor se faz os investimentos de TI para suportar o negócio. São definidas 2 tabelas que definem o fluxo de informação de entrada e saída dos processos. Por exemplo, o processo PO5, que é o gerenciamento dos investimentos de TI, fornece dados de entrada para os relatórios de custo-benefício. Um outro exemplo, que é a outra tabela, a tabela de saídas, o plano estratégico de TI fornece dados para os processos PO2, que é a definição da arquitetura da informação, e para outros projetos, para outros processos, melhor dito. Okay? Então, é uma matriz onde você define as entradas e você define as saídas.